Quero saudar você, professor, professora da classe dos juvenis, nessa nossa série de lições, não é, sobre as ideologias do nosso tempo, e a lição de hoje que nós vamos estar olhando sobre o consumismo e o minimalismo trata-se da lição de número 9. E enquanto o consumismo é algo que nós já temos vivenciado, algumas gerações já têm sido afetadas por essa tentação, por esta realidade, o minimalismo é algo, de uma certa forma, mais recente na nossa história e muito interessante que nós coloquemos os nossos juvenis a serem expostos a estas perspectivas, colocando três coisas juntos. Vou colocar o consumismo, vou colocar o minimalismo e vou colocar a nossa posição no reino de Deus. Então eu vou dividir este estudo em três tópicos, crendo que este recurso para você, este PowerPoint está disponibilizado para você em PDF, e se for o caso nós podemos disponibilizar no próprio PowerPoint também, para que você possa usar à vontade. Vamos lá, o nosso PowerPoint, começando aí, como você vê na tela, consumismo versus minimalismo, qual a diferença entre o que nós necessitamos e o que nós desejamos? Foi a pergunta esta central da comentarista da lição, né? Então, se eu resumisse em alguma pergunta que ela engloba este sentimento inicial, estaria exatamente nessa diferenciação, na capacidade do juvenil diferenciar aquilo que ele quer do que aquilo que ele necessita, porque ele quer geralmente pode ser influenciado e é influenciado por várias coisas, mas uma delas que nós vemos num mundo consumista como esse, trata-se do marketing, da publicidade, enfim, todo tipo de propaganda que faz chegar aos nossos olhos, né? E uma vez estando diante dos nossos olhos, nós entendemos que queremos, que pensamos que precisamos daquilo, né? Mas se nós pesarmos bem, nós descobriremos que não é o caso. Então este seria com certeza algo para falar como introdução dessa aula, mas no nosso PowerPoint nós vamos dividir este estudo em três. Primeiro nós vamos falar da questão do foco. Qual é o foco do minimalismo, o foco do consumismo e o foco do reino de Deus? Em segundo lugar, nós vamos falar da questão da publicidade. O consumismo, qual é o foco? Seria o marketing. O minimalismo, a ideologia. Em terceiro lugar, o reino de Deus. A publicidade sou eu mesmo, é o crente, né? Nós vamos falar, em primeiro lugar, a questão do foco nessas três áreas, três aplicações. Depois, a questão da publicidade nessas três aplicações. E o terceiro tópico, vamos falar da questão da vantagem ou do ganho, também nas três colocações aí, o consumismo, o minimalismo e o reino de Deus. Então, vamos ao nosso estudo. Você vê aí nesse segundo slide a questão do foco. Nós temos o consumismo, ele foca nas coisas. O minimalismo, ele foca no pouco, né? No pouco. E o reino de Deus foca na igreja. O consumismo foca nas coisas. É você ver mais, comprar mais, ter mais, são coisas. O minimalismo foca no pouco, isso mesmo, é ter menos, é se livrar das coisas e viver com menos, né? E o reino de Deus foca na igreja. Alguém pode até pensar, irmão, o foco é no céu, o alvo é o céu, né? Mas Jesus pagou o preço para que houvesse um corpo, aleluia, houvessem pessoas, não é, salvas, e este corpo de pessoas salvas chama a igreja, e toda a palavra de Jesus, o ensino bíblico e tudo aquilo que nós vivemos durante o tempo da nossa peregrinação, o foco é a igreja, e graças a Deus que eu e você somos o quê? Isso, somos igreja. Então, para entendermos este primeiro tópico falando do foco, né? Onde está o nosso foco? Na terra, no céu ou no nosso coração? Ao lermos este texto de Mateus capítulo 6, que é o texto da leitura em classe, né, do versículo 19 ao versículo 21, vamos ler somente um trecho dele, e vamos ver que este texto bíblico nos fala do foco, E é isso que eu gostaria de você, sempre acompanhando as nossas aulas, você vai perceber que nós temos a tendência de explorar menos a explicação técnica e comum, vamos dizer, do conhecimento humano, e nós explorarmos mais a realidade bíblica, o ensino bíblico, a ótica bíblica, agora a gente está falando de foco, né? Então o foco bíblico acerca de cada um destes assuntos, porque essa é uma verdade que nós podemos e devemos procurar entender o ensino bíblico, a visão de Deus para nós no mundo que nos cerca. O mundo, em termos de cultura, pode ter mudado
alguma coisa, mas a palavra de Deus, ela permanece e ela é realística, relevante para cada uma destas gerações. E é isso que nós temos, cada geração, este trabalho, né, de mostrar, de conectar a verdade, a sabedoria da palavra de Deus com a realidade do nosso dia a dia. E você, professor do Juvenis, tem essa possibilidade ímpar de, em assuntos tão odiernos, né, tão dos nossos dias, essas ideologias, como é o caso do minimalismo, que é algo recente, não é? Nós podemos estar ensinando à luz da Bíblia Sagrada, trazendo alguns sentimentos. Claro que a Bíblia não vai ter a palavra minimalismo, como não tem a palavra consumismo. Mas nós não precisamos destas palavras estarem aí para nós, crentes, entendermos qual é o foco de Deus, aleluia, para nós entendermos a vontade de Deus, inclusive em relação a cada uma delas. Então, que Deus nos ajude, né? Em nome de Jesus, a nós cumprirmos esta obra, e eu espero em Deus e oro ao Senhor, que o Senhor te use também neste trabalho. Então vamos ao próximo slide, os dois textos bíblicos. Mateus capítulo 6, 19 a 21 diz: não ajunteis tesouro na terra. Olha onde o foco aí está, o primeiro foco. Não ajunteis tesouro aonde? Na terra. Este é o primeiro foco, onde a traça e a ferrugem consomem tudo, os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro, olha onde está o outro foco. No céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o Senhor Jesus, porque foi ele quem falou essas palavras, né, no texto de Mateus, é parte do Sermão do Monte, o primeiro sermão assim público de Jesus, são vários capítulos aí no livro de Mateus. E este capítulo 6 é parte dele, muito profundo, muito desafiante para aqueles que escutaram na época e continua sendo muito desafiante para nós hoje também. Jesus aí fala do tesouro, né? Aquilo que é de valor para nós e, claro, de uma maneira direta, este tesouro está falando de coisas físicas, financeiras, de coisas, né? Então estamos falando aí bem paralelo ao consumismo. E o Senhor nos traz um mandamento, ele não fala como seria bom e etc. Não, ele diz vocês, ou seja, que são do reino de Deus, não devem ajuntar tesouro na terra. Então o foco do seu tesouro, porque conforme nós vemos aí, ele diz no finalzinho, ele diz, aonde estiver o vosso tesouro está o vosso coração. Então, nosso coração está ligado, segundo Jesus, àquilo que nós damos valor. E agora, por exemplo, nós estamos estudando sobre o consumismo e nós entendemos que o mundo, socialmente falando, nos chama a atenção, nos convida a valorizar, a achar que as coisas têm um valor muito grande, portanto, tornam-se o tesouro de muitas pessoas. Um carro de uma marca famosa, um relógio famoso, um telefone e várias outras coisas, claro, de faixa etária de uma para outra. Essas coisas vão mudando, vão se adaptando, mas é isso aí. Jesus é enfático, aleluia, para qualquer faixa etária. E essa é a beleza da palavra de Deus, que quando nós aprendemos e nos relacionamos com o Deus da palavra, e seguimos uma vida de aprender da palavra, nós vamos sendo alimentados e crescendo na visão. Deixa eu fazer um parênteses aí para os juvenis, que são pessoas que vão estar se alimentando, comendo, principalmente agora nessa entrada para a universidade, de outras pessoas que são pensadores, de ideias. Mesmo quando nós falamos de minimalismo, vamos daqui a pouco explicar alguma coisa sobre isso, no sentido da ideologia, a gente acha interessante, não é, a questão das ideias. Mas o nosso tesouro, né, o nosso valor do nosso coração, né, a palavra de Deus, ela vai nos guiar, nos dar esta ideologia que permanece com o passar das ideias. Há muitas, quando a gente vai crescendo em maturidade, vai passando do juvenis para os jovens, e depois que você se forma, você vai observando que algumas ideologias, alguns pensamentos, algumas ideias, elas permanecem com o passar dos anos. Poucas modas, algumas modas vêm e vão, mas algumas ideologias são tão bem estruturadas, e eu estou falando humanas, ok? Quanto mais você vai crescendo em sabedoria no tempo do seu estudo, e enfim, você vai percebendo isso. Tanto que há pessoas hoje que estudam alguns mestres, alguns pensadores de um passado tão remoto, mas que estão
suas palavras, seus pensamentos aplicáveis para o ser humano até hoje. Isso é natural para nós crentes, porque nós temos uma fonte como essa, que é, inclusive, superior a todas essas que o ser humano chegou. Por quê? Porque vem de Deus. Então, vamos aproveitar para dar esta palavra de colocar, aleluia, a Bíblia Sagrada e a revelação de Deus, porque é o que ela é. A Bíblia Sagrada é a única revelação de Deus que nós temos como seres humanos. Deus permitiu que ela chegasse na nossa mão, aleluia, por mais que possam falar o contrário, o fato que nós a temos, e ela é uma fonte imensa, aleluia, maravilhosa, de sabedoria, de direção de Deus para a nossa vida. Então, Jesus diz aí, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, nós, com o consumismo, somos levados a focar no tesouro na terra. E aí Jesus lembra, olha, o da terra tem vários problemas. O ladrão rouba, quem já foi roubado aí, né? Acho que todos nós já passamos por essa experiência. Aleluia. Então, o ladrão rouba, ferrugem, né? Estraga, e tudo isso acontece. Ele diz, então, seja sábio. Jesus diz, ajunte tesouro no céu, mas no céu você não pode ajuntar dinheiro. Você não ajunta prata nem ouro, lá no céu você não leva o seu iPod, nem o seu iPad, nem o seu iPhone, não leva nada disso. Então, que tesouros que Jesus está falando? E você vai aprendendo da palavra, e a gente aqui vai ter uma participação sobre isso do reino de Deus, e você vai descobrindo a dimensão que Jesus nos chama para viver neste mundo. E é por isso que quando nós andamos, reconhecemos e aprendemos desta dimensão, nós podemos viver com Deus e em Deus em qualquer sistema cultural ou período cultural que a humanidade possa estar passando. Então, eu já fui viajando longe, né? Gosto de falar, parece que eu estou muito feliz com esta classe dos juvenis. Graças a Deus, temos já quase 3 anos ensinando aqui no YouTube, né? As lições bíblicas dos adultos, temos sido muito abençoados e graças a Deus são muitas pessoas que não só estão se inscrevendo, mas assistindo semanalmente nosso comentário. Já começamos recentemente, assim como do juvenis, a dos jovens também, mas essa do juvenis, não sei se é essa série de lições ou se é algo de Deus aí neste assunto, estão cativando o nosso coração. E o texto bíblico está aí. Vamos lá, que é isso que eu amo mesmo, é a Bíblia Sagrada. Ajunte tesouro no céu, onde nada disso, desses problemas aqui tem, porque onde aí é que ele entra no cerne da questão, porque onde tiver o teu tesouro, jovem, aleluia, está o teu coração. E nós mesmos, todos, muita gente tem diferença de entender a estética e a ética no reino de Deus. Mas todos nós em comum dizemos, Deus quer o nosso coração. E onde há um coração que habita Deus, habita as coisas do reino de Deus, não as coisas do mundo. E o nosso tesouro, portanto, tem que ser as coisas de Deus, se ele reina em nosso coração. Então Jesus nos lembra que aonde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E aí vem a pergunta, aonde está o teu coração? Claro, eu não estou falando que uma realidade da nossa juventude, né, dos juvenis, é uma idade de descobrir, de aprender muito. Mas cuide, que até este aprendizado seja benefício e recebido com sabedoria e temor do Senhor, porque muito mais, escute por favor, de alguém que já viveu muitos mais anos do que você. Tem o Senhor para ensinar. Eu gosto de aprender. Mas depois de ter aprendido muitos anos e estudado muitos anos, e vou continuar estudando e aprendendo, sempre encontro profundidade, verdade, tudo maior e melhor naquilo que Deus revelou para nós. Por incrível que pareça, agora é difícil às vezes a gente chegar lá. Eu sei que na época que eu era juvenil, eu não conseguia enxergar essas coisas. Então, graças a Deus que nós, que somos professores de escola dominical, vamos tendo este privilégio um pouquinho adiantado, e é assim que funciona o reino de Deus, né? Alguém caminha na frente, vai discipulando de trás, vai ensinando, graças a Deus. Agora, então, falamos a primeira pergunta. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso foco? Na terra, no céu ou no coração? Né? Onde estaria o reino de Deus? Essa seria a primeira pergunta, o primeiro texto. E o foco do reino de Deus? Nós falamos com este primeiro texto do consumismo e do minimalismo, né? Que pode focar no muito ou no pouco, mas tudo isso em coisas daqui, ok? Mas e o foco do reino de Deus? No próprio texto de Mateus 6, o versículo 33, que é muito conhecido nosso, diz, buscai primeiro, ou seja o seu foco, o reino de Deus. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. Que coisas? No contexto são as coisas daqui. As nossas, inclusive, necessidades, porque no versículos anteriores, a colocação de Jesus é perguntar
da comida de comer, do vestido de vestir, que são nossas necessidades. A autora da lição, ela perguntou o que é necessidade, né, versus o que é nosso querer, aquilo que nós nos encantamos. Mas isso é necessidade. Ainda assim, Jesus nos diz, olha, busque primeiro, tenha o teu foco no reino de Deus, e estas coisas que o Pai sabe que nós temos necessidade delas, Ele acrescentará. Aleluia. E aí você vai entendendo uma dimensão muito interessante. Qual é? A dimensão do reino de Deus é uma dimensão de fé. E o que é viver numa dimensão de fé? É acreditar que Deus no céu tem mesmo o poder e vai de verdade prover. Vai prover. Vai nos ajudar a nos guiar a achar a profissão certa. Vai ajudar a colocar pessoas no nosso caminho que vão nos levar para aquilo que Ele tenha para as nossas vidas. Enquanto nós focamos na igreja, no reino de Deus, e o reino de Deus neste presente século é vivido através da igreja, não é do mundo. Nós vamos ao mundo chamá-los para o reino de Deus. Nós oferecemos o evangelho, que é a graça, pela graça de Deus, o favor que o Senhor oferece, a salvação. Nós vamos oferecer, nós não vamos mudar o mundo. Amém? Nós vamos, o que Jesus manda, talvez alguns dizem isso, alguns estão falando isso nos dias de hoje, mas o que eu vejo na Bíblia, Jesus me mandar fazer, mandar a igreja fazer, no mundo é somente chamar, porque o reino de Deus é a igreja. Então, qual seria o foco? É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas. Então, o foco nosso é a igreja. O jovem, o juvenil, ele deve estar pensando, planejando, mas tendo foco no reino de Deus. Senhor, que profissão que eu seria útil para ti, aleluia. Para a tua casa, para a igreja do Senhor Jesus. Claro que você pode ter uma profissão nesse mundo, claro, mas busque o querer de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, todas as nossas decisões sobre casamento, sobre a escolha do nosso futuro, realidades familiares que nós vamos amadurecendo, né, tornando-nos jovens e convivendo e percebendo as coisas numa dimensão cada vez diferente, mas que o nosso foco esteja em buscar, em aprender e querer servir ao Senhor e estar na casa de Deus para que o Senhor, nos ter ali, Ele possa acrescentar aquilo que nós não teríamos mesmo poder para fazer. Muitos estão buscando com as suas mãos, estão buscando as coisas no muito ou no pouco, mas o fato é que o segredo do crente, ou seja, para o reino de Deus, o foco deve ser o próprio reino de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Segundo o nosso tópico, fala da questão da publicidade. Então, primeiro é o foco e a segunda é a publicidade. Aí você tem três. O consumismo, a publicidade dele é feita através do marketing, né? Muitas pessoas estudam isso e há muitas técnicas hoje, muitas pessoas que passam a vida, né, estudando o marketing direto e várias sub-áreas disso, de como você encantar as pessoas, como você tratar, rebuscar emoções nas pessoas, tudo isso querendo que eles consumam algo, ou seja, o negócio, o consumismo é aquilo que move o mundo de hoje, né? E até aqueles que estão lá em cima e que fazem projetos de uma unificação, né, das pessoas, eles querem que as pessoas não pensem tanto nisso, mas eles estão voltados e estão entrelaçados nas coisas daqui. A verdade é que quando nós saímos da realidade do reino de Deus e entramos nas coisas deste mundo, tudo, meu querido irmão, é para as coisas e estão separados de Deus. Deus não faz parte deste projeto, então tomemos cuidado, porque vamos continuar aqui esse estudo. O consumismo, ele tem o seu lado enganoso, ele tem a sua manipulação, né? O minimalismo também é bem diferenciado, mas o lugar saudável, seguro e de Deus para mim e para você é dentro deste mundo que oferece tantas coisas como essa, é nós estarmos dentro da realidade do ensino do reino de Deus, que é através de sua palavra. Então, o consumismo é o marketing, o minimalismo é uma ideologia, Quando você olha de fora, você só vê as poucas coisas, mas quando você começa
a estudar, a ler sobre ele, a vivenciar, você vai ver que o seguinte nível de atuação e de orientação para você que quer ter uma vida minimalista, ele vai direto à alma do homem, é acerca de desapegar-se de alguma coisa, liberar-se de outra coisa, junto com as coisas materiais, há sentimentos, há questões, não é, psicológicas juntas nisso aí. Então você vai vendo que não tem a ver só com as coisas, com o material, mas este caminho é um caminho ideológico e que a maioria dos seus aderentes trabalham mais com a área assim da nova era, do ocultismo, de coisas assim pagãs, quando falamos na linguagem antiga, né? E agora alguns nomes novos, eu não quero nem usar para não assustar alguns, mas que talvez os adolescentes e os juvenis estejam já bem acostumados, porque isso está sendo normalizado, principalmente por empresas como a Disney e os seus filmes. Mas vamos lá, não vamos muito a fundo. O consumismo é questão do marketing, é a publicidade dele. O minimalismo, a publicidade dele é a ideologia dele, é uma maneira de viver, não é só o nada. É algo que supostamente satisfaz a alma. E no reino de Deus, qual é a publicidade do reino de Deus? É você. É você, sou eu. O crente é a publicidade do reino de Deus. O mundo tem que conhecer a Deus e a palavra por nós. É bem interessante que esse foi o projeto de Deus para Israel. A nação de Israel foi escolhida por Deus para se tornar a nação pela qual o mundo pudesse conhecer o Deus Criador. Nenhuma outra nação, todos eram pagãos, tinham seus próprios deuses. Mas Deus se revelou e levantou de Abraão uma nação, um povo, vamos chamar de povo, ficar mais fácil compararmos com a igreja, ok? Com os crentes, com os cristãos. Chamou um povo para que refletisse este Deus. E nós hoje, como igreja, somos este povo de Deus, né? Neste tempo presente que nós estamos, da revelação bíblica, que vamos mostrar para o mundo a realidade de Deus. E é o que deve ser. Nós podemos falhar nisso. A publicidade do consumismo, que não é boa, tem boa e não boa, não é assim? A mesma coisa da ideologia do minimalismo. Tem alguns que alcançam profundidade, outros não. A mesma coisa acontece para nós, mas este mostra-nos o quê? A importância da nossa vida, das nossas decisões, da nossa firmeza. Cada um deles, queira ou não, não deixa de ser uma ideologia. O consumismo trata-se das coisas, fala da publicidade, mas as pessoas se envolvem, como nós acabamos de ler aquele texto, do coração. O tesouro, quando está nas coisas, o coração está ali, você sabe. Os juvenis têm amigos que o tesouro dele é aquilo ali, a busca e a percepção, às vezes já desde jovem já vê a questão do dinheiro, de uma posição ou de algo, né? A maioria destes ainda estão na dimensão das coisas que nós chamamos de menores, mas enfim, o coração da pessoa está ali, né? Mas o reino de Deus também tem essa disposição, e nós somos a cara, nós que devemos vestir a camisa, pronto, né? Alguns vestem a camisa do consumismo, outros vestem a camisa do minimalismo. Tem uma postura, só de eu falar e eu me lembro daquilo que nós já lemos, estudamos sobre isso, é uma postura completamente diferente. Mas nós, olha aqui, eu até estou colocando a camiseta do meu brand aqui, né? Simply Pentecostal, né? Simplesmente pentecostal é o que eu sou. Pentecostal bíblico, nem neo, nem para, nem ultra pentecostal, nada disso, né? Simplesmente pentecostal bíblico, porque o pentecostalismo não é um movimento. O movimento, chamam de movimento, mas não é. O evangelho de Jesus é pentecostal, porque antes dele ir embora, ele falou, olha gente, está chegando aí algo que é importante que eu vá para que você receba. É a vinda e a estadia do Espírito Santo por vós. Então, ele planejou, ele cumpriu a parte dele e deixou-nos nessa sequência que ele disse, é parte do meu evangelho. Tem mais, essa promessa não estou eu que estou dando, não. Ele disse, é o Pai, eu vou cumprir a promessa que o Pai já vos deu, né? Foi até em Joel, a gente conhece, não vamos entrar muito nisso, mas somos pentecostais por isso. E todas essas realidades nossas, que nós estamos aprendendo, inclusive, nesta lição, são o legado de Deus para nós que estamos no seu reino. Nós temos que vestir a camisa. Nós temos que amar. E para isso temos que conhecer as rações. Cada um, consumismo, minimalismo e o reino de Deus o ideal é que nós vivamos não por sermos influenciados, mas porque nós concluímos que aquilo é o melhor para nós.
A maioria das pessoas que são consumistas pensam ser assim, senão não acabariam com a sua vida em dívida ou teriam, né? Enfim, uma série de coisas. Os minimalistas, a mesma coisa. Mas nós não estamos apalpando. Nós temos a revelação de Deus e mais podemos ter a experiência com Deus, aleluia, e entender por dentro e por fora esta verdade. Vamos lá. Então, a publicidade trata daquilo que a gente vê, né? No primeiro falamos do foco, onde está o nosso coração. Agora trata o que nós vemos. Aí Jesus em Mateus 6, do 26 a 28, né, que também está na leitura bíblica em classe da lição, diz o seguinte: olhai para as aves do céu. Olha onde Jesus manda a gente olhar. Glória a Jesus. Nem nas coisas, nem nas poucas coisas. Ele diz: olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, não cegam, não ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que estáis solícitos? Aí ele diz de novo: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E com a ilustração de Jesus aqui, eu pergunto, para o que é que nós estamos olhando? Quais são os vídeos que nós estamos olhando? Quais são os livros que nós estamos lendo? Quais são os influenciadores que nós estamos ouvindo? Né? Aonde está o nosso olhar que estas pessoas, né, estão trazendo o foco? Aonde eles mostram o holofote é aonde nossos olhos estão olhando. Ou será que nós estamos dispostos a olhar para a simplicidade das coisas que revelam aonde Deus está? Nós olhamos para uma ideologia minimalista e nós queremos aprender mais, entrar e conhecer e descobrir. Jesus diz não. Olhe para essa coisa assim. Por quê? Porque nisto Jesus nos faz entender a beleza do seu cuidado. É que nós não precisamos estar presos nisto, nem estar presos naquilo, mas devemos olhar para a revelação dele através daquilo que ele nos dá e nos mostra, e na simplicidade. E o modelo do reino de Deus? O modelo do reino de Deus sou eu. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, o texto que eu deixei para você no PowerPoint, no próximo slide, diz: ninguém despreze a tua mocidade. E estamos falando a jovens, a juvenis. Mas o que é que Paulo diz a Timóteo, que era um jovem? Seu exemplo dos fiéis, ou seja, você é o billboard, você é o modelo, você é o exemplo, inclusive dos fiéis. Então o modelo do reino de Deus sou eu, deve ser eu. Eu vestir a camisa do reino de Deus, eu me sentir não só parte dele, eu ser ele. Aleluia. E hoje, claro, eu sou muito mais maduro, mas é onde eu cheguei. E gostaria de ter, eu sinto, cada vez quando eu penso, né, neste processo, me lembro do tempo que não era, e mais ou menos essa idade juvenil foi quando eu comecei a sentir a necessidade. E foi uma longa caminhada. Né? E agradeço a Deus por onde Deus me levou para que aqueles líderes e onde eu estava aprendendo a palavra de Deus e a igreja fosse acelerando esse processo para que hoje eu vivesse essa completude, não é? De se sentir reino de Deus. Aí Paulo diz a Timóteo: seu exemplo, ou seja, a publicidade do reino de Deus é você. Agora eu me pergunto, o que é que o reino de Deus está vendo lá de fora? Está vendo mais um consumista? Esse não é o reino de Deus. Está vendo mais um minimalista? Também não é o reino de Deus. Eu não estou dizendo que há fatores positivos nem em comprar, nem em deixar de comprar. Não. Estou dizendo que o reino de Deus, ele está desprendido. Esta é a beleza das coisas de Deus. É que qualquer um dos dois lados, a gente pensa, quando a gente é jovem, que nós estamos usufruindo da nossa liberdade. Eu sou livre para querer ter o que eu quero e comprar o que eu quero. É um lado. Eu quero me desfazer das coisas para eu ser livre, porque isso aqui está me pesando e eu quero ser livre. E nós não percebemos, a não ser que conheçamos por experiência, conhecimento da palavra e experiência com Deus, que é no reino de Deus, é no Senhor que há liberdade. Por quê? Porque ali nós não estamos presos. A verdade é que estes estão presos por um consumismo, pelas coisas, por um espírito, o outro está preso por uma ideologia. Somente no reino de Deus que você tem liberdade. Tanto é a sua liberdade que se você quiser escolher um dos dois, você vai livremente. Você vai livremente. E a minha pergunta é, o que é que nós somos? Sendo livres, somos o modelo do reino de Deus tal qual ele nos ensina? E você pode até dizer, acho que eu sou, irmã. Por que você disse acho?
porque você desconhece a sua plenitude. Então, vamos continuar. Graças a Deus que você está vindo à escola dominical, ao juvenil. Isso é o que você, como professor, pode usar este momento. Graças a Deus você está vindo. Para o quê? Para você aprender o que é ser do reino de Deus, para que, se você usar este texto aqui, né, como eu coloquei para você aqui, 1 Timóteo 4:12, e a questão de que o juvenil é um modelo, então que modelo o reino de Deus está sendo publicado? Quando você vê uma publicidade da Coca-Cola, quando você vê uma publicidade do McDonald's, de qualquer que seja a companhia, que você olha, não é? Para aquilo ali, você tem uma presença, ou veja pela mídia social, por onde quer que seja, ou as pessoas, um dono, né? A gente gosta das pessoas, né? O Elon Musk, etc. Tal. Aquilo traz a cara da companhia, a virtude da companhia, e nós somos a publicidade do reino de Deus. E a minha pergunta é, para fora, o que o reino de Deus está se parecendo? E cabe a nós sermos isso. Agora, se nós não formos, na verdade, nós estamos manchando, porque nós estamos carregando a Bíblia, estamos carregando uma carteira de membros, estamos, em outras palavras, talvez não a carteira física, mas dizendo que somos da igreja, mas não estamos modelando o reino de Deus. E isso traz, segundo a palavra de Deus, uma vergonha. Aleluia. E um problema sério para nós no futuro também. Mas que Deus ajude a esta mocidade continuar aprendendo, nas poucas forças. Lembre-se a eles que você também tem os seus altos e baixos, tem as suas dificuldades, tem os seus sinões, inclusive com Deus, que obediência a Deus em qualquer idade é difícil, mas é questão de escolha, como nós estudamos na aula passada. Muito importante, se você não assistiu a aula passada, seria bom dar uma passadinha lá. Muito bom, que eu falei sobre a fornicação. Questão de escolha, questão de 3 caminhos a serem escolhidos. Mas aí, vamos terminar o versículo. Ninguém despreza tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, tá aí, ó, no que você fala, no trato, a maneira que você trata. É igualzinho o mundo? Você é diferente dos seus colegas? No amor, no espírito, não vamos nem falar sobre isso, seria muito profundo, na fé e na pureza, e pureza, né? O mundo não é puro. Aquilo que nós assistimos nos filmes, nas novelas, e estamos expostos pela mídia social, não tem nada de pureza. Nada de pureza. Nós quase já não a reconhecemos, a não ser que nós fechemos os nossos olhos para ela. Mas eu quero lembrar que o reino de Deus é diferente do mundo, e que nós temos hoje, através dessa lição, dessa série de lições, o privilégio de nos arrepender e de ficar no lugar que Deus tem para nós. Agora tem uma coisa. Este caminho, Jesus chamou ele de caminho estreito. É apertado. E não é para os escolhidos, não. Porque tem um monte de doutor teólogo aí dizendo que o caminho é para o escolhido. Não é. Jesus ofereceu para todos. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo inteiro, que deu seu filho para que todos, o que nele creem, tenha que crer, tenha que aceitar, porque você, por vontade própria, tem que entrar numa porta estreita e no caminho apertado e permanecer nele, para ser salvo. Porque este é o caminho que leva à salvação. Não é porque estamos na igreja, porque somos filhos de crente, ou porque aguentamos estar aqui, somos mais ou menos. Tem uma palavra no Apocalipse que é forte demais. Jesus diz, aos mornos vomitarei. É botar para fora. Não vai ficar. Não vai ser paciente. Escute, Deus não mudou. Nós vivemos numa cultura completamente diferente de uma ou duas gerações para trás, que a igreja era muito séria em falar a verdade. E pode ser que algumas igrejas, alguns líderes, alguns professores, mas possam ter mudado, adaptado, ficado mais suave na maneira de falar. E eu entendo essa tentação, porque também sou tentada a isso. No entanto, o nosso Deus não muda. E não é falta de amor falar a verdade, pelo contrário. Pelo contrário, falta de amor é mentira, é enganar, porque a pessoa vai pensando que está indo para o lugar certo e está indo para o caminho errado. Então, se nós queremos ir para o céu, salvar a nossa alma, porque vai chegar. Tem uma coisa, pode ser Jesus vindo antes, pode ser na velhice, mas pode ser a qualquer dia. Aleluia. E sem contar que a vida do mundo é miserável. É como nós dissemos, é prisão. O consumismo é uma prisão, o minimalismo é um outro tipo de prisão, mas no reino de Deus há liberdade. Então vistamos a camisa, peçamos a Deus para nos imergir, isso que chama o batismo, né? Seja batizado nas águas, entre, na verdade, vista a camisa. O batismo nas águas é o batismo da confissão, é você dizer, eu quero ser de Jesus, aleluia, né? Seja e peça ser batizado no Espírito, que é revestimento, imerso no Espírito. Nós precisamos disso para ter coragem, para ter autoridade. A palavra bíblica é autoridade, para ter autoridade de sermos crente hoje.
como eu digo, os mesmos teólogos que dizem que tem escolhidos, ele diz, não, esse negócio do Espírito Santo é para aquela época e tal, e etc, foi por causa da igreja, foi para os apóstolos, foi para Jesus. Não! Eu preciso disso hoje, ai de mim! Sem o revestimento de poder diante das forças do mal como estão hoje, para sobreviver, para permanecer de pé, para ter esta ousadia de pregar, de falar a palavra de Deus, de ensinar meus filhos. Vamos esquecer de tudo isso? De ser pregador ou de ser professor? De ensinar e admoestar os nossos filhos. Então, o modelo do reino de Deus sou eu e você, professor. Amém? O que é que nós estamos modelando para os nossos alunos? Será que é toda a virtude da palavra de Deus ou estamos falhando? O que é que os nossos alunos estão modelando para fora é a questão no segundo tópico. Terceiro, é a questão da vantagem. Consumismo, a vantagem ou ganho é o lucro. E é tudo em nome do Deus dinheiro, Deus mamon, o lucro, né? O minimalismo. O minimalismo, a vantagem deles é que eles são os amantes de si mesmo, que o texto bíblico diz. A gente vai ler daqui a pouco. O minimalismo ele é focado em você se liberar, em você estar melhor, você se despega das coisas, você se despega das pessoas, por isso que eu disse que é uma ideologia. Quando você vai entrando aí, a primeira linha de atuação é das coisas, mas logo a segunda é as pessoas que te fazem. Você já viu alguns destes influenciadores que já vão te levando, né? Não se apega às pessoas, não se deixa levar, etc. Por um lado, há lógica no assunto, né? Porque você se sente drenado e etc. Mas quando você vai entrando nisso, vai te levando aquilo que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias, que os homens seriam amantes de si mesmos. E é isso, o homem, o ser humano, está num pedestal e o minimalismo é uma destas ideologias que faz assim, ou seja, não precisa de Deus, você encontra a sua paz em se despegar das pessoas. E isso não é bíblico para nada. Podíamos falar um montão sobre isso, mas não é o caso agora. E também a questão da vantagem do reino de Deus. Qual é a vantagem do reino de Deus? São as vidas no céu, é salvação, é salvação. É ter gente que sai das garras de Satanás, da mentira, do engano, da tristeza, do mundo. Porque muitos, depois de uma festa de madrugada, não estão felizes, pelo contrário. Estão saindo muitas mocinhas humilhadas, acabadas, muitos rapazes desesperados. Por que você acha que tem tanto suicídio? É porque o diabo é o mesmo, quer segurança, quer alegria, quer uma vida feliz, quer uma vida livre. Pensa que a igreja é prisão? Não é não. Não é não. E nós não precisamos experimentar que Deus vai fazer igual aquele profeta. Jesus, professor, ora em nome de Jesus pelos seus alunos. Em nome de Jesus, estou sentindo a graça de Deus aqui como nunca. Como aquele profeta disse, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Por quê? Porque ao redor deles estava um exército do Senhor com eles. Mas os seus olhos estavam cegos. E muitos de nós, professores, pais, estamos no sentido enclausurados. Como é que eu vou provar isso? Realmente parece que... Parece não que Deus abra os nossos olhos para ver que todo o engano de trans, de homossexualidade, de festas, de mundanismo, de bebida, de drogas, do que quer que seja, é tudo prisão e da pior que tem. Liberdade tem é crente. Feliz. Agora tem que ser crente para ser feliz. Porque, olha, é outro parênteses. Posso fazer um parênteses aqui? Bem à vontade. Como eu tenho me sentido à vontade nessa classe dos juvenis? Eu acho que é porque o assunto é mais assim, né? Se você for meio crente, é o pior lugar. Olha, morno na igreja, eu acho que é um dos piores lugares para ficar. Porque o seu coração tá no mundo, seu olho tá espichado lá, você tá lendo do minimalismo, vivendo o consumismo. É um exemplo, né? Tá por todo lado e tem que sofrer aqui a privação. Porque aqui não pode, porque estão me vendo, porque não sei o quê. E você, por um lado, quer um pouco de Deus. É o pior lugar. É o pior lugar. Decida hoje. Agora, com amor, eu te digo, ali não é fria, não. É gelada. Porque o rei, o príncipe deste mundo, diz a palavra de Deus, é o diabo. E você hoje, jovem, juvenil, já conhece a cara dele, não a cara espiritual dele, mas o diabo hoje, através dos shows dos dias de hoje, mesmo que você veja só um clipezinho lá no, TikTok, aonde seja que você assista. Os filmes, os trailers, né, antes do filme que você vê. Eu fui ver um filme com meus filhos de criança, meu Deus do céu, passou uns 4 trailers antes do filme, eu falei, meu Deus do céu, a gente não pode mais ver nada, porque é uma podridão espiritual. Mas quando eu falo podridão espiritual, é cara de demônio mesmo.
É bruxaria da pior que tem. É todo tipo de coisa, irmãos, que antigamente só quem mexia com toda sorte de umbanda, de coisa do diabo mesmo, é que via essas coisas hoje. O maligno está apresentando às nossas crianças. Então eles estão acostumados a ver isso. Então abramos o nosso olho em nome de Jesus. Para entender, porque só cego espiritual que não vê isso. Mas se a gente não tiver, aleluia, a salvação, a limpeza, se a gente não for resgatado das trevas, estou falando de espiritual, é uma transformação. Escuta, por favor, você tem que pregar o evangelho para sua turma, sim. É uma transformação espiritual, não é dizer que eu estou aqui, estou ali, não. É ser transformado, você vai se sentir uma nova pessoa, você vai se sentir livre daquilo. Você quer saber qual é a praia de toque? Vou falar, é o nojo. Quem é transformado, quem vem para a luz, tem nojo do mal, das trevas. Mesmo que ele na lógica ainda não tenha, porque ele está acostumado, ontem ele estava ali nas festas, ontem ele estava e gostava da conversa com aquele ali, no espírito, dentro dele tem uma coisa que reage, de um dia para o outro, quando a pessoa se converte. Então diga para o seu aluno que este poder ainda está disponível hoje, aleluia. Se ele deseja a liberdade, mas está lutando, porque no dia que você entrar aqui agora você vai ser feliz, você vai lutar, vai ter luta, porque o diabo vai vir fazer gracinha com você, vai gozar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas olha, Deus vai te dar força. Tenha por seu professor por amigo, tenha amigos na igreja crente, aquele que às vezes você desprezava porque era, né, muito assembleano, muito cheio de não sei o que, vai com ele, vai com ela, aleluia, vai com ele, vai com ela, porque eles já estão vendo o que você vai começar a ver agora há muito tempo. Se humilha, aleluia, porque você vai encontrar o caminho que a palavra te oferece e que é de liberdade. Aí você vai entrar na universidade com liberdade, completamente diferente a posição. Como eu disse, fechando o meu grande parênteses. Feliz é crente. Agora, quem está morno, não. Aí é o pior lugar que tem. É melhor ir para o mundo mesmo, no melhor sentido. Não quero que ninguém vá. Pelo contrário. Mas ele se sente melhor humanamente falando. É isso que eu quero dizer. Por favor, não me entenda mal. Ele vai se sentir melhor lá do que nessa pressão. Mas é melhor, vou agora ainda retificar aqui, ou ratificar isso, né? É melhor estar na igreja, vir à igreja, que é onde a palavra ainda pode te alcançar. Não é isso? Então venha. Mesmo sem vontade, se não for hoje que você toma essa decisão, que espero que seja não só hoje, mas agora. Mas se não for, venha, fique na igreja, porque é onde Deus ainda pode alcançar o teu coração. Como está falando com cada um hoje. Aleluia. E também movendo as nossas vidas como professores. Que Deus te dê graça a ensinar. Vamos lá, o ganho do consumismo, é o próximo slide aí, são 3 versículos, né? É o dinheiro, é o lucro, que ninguém pode servir a 2 senhores, é o texto de Mateus 6:24. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. E essa é uma coisa interessante. O lucro é o foco, é o centro, é tudo para o mundo consumista. É tudo em nome do dinheiro, em nome do lucro. E tem que ser assim. Às vezes a gente se escandaliza. Irmãos, nós estamos, honestamente, o problema é que a gente está ficando morno. Já fomos quente. E existe esse lugar também. Que não é o morno de não ter entrado. É o morno daquele que esfriou. Vai perdendo a visão do mesmo jeito. Vai perdendo do mesmo jeito. Mas graças a Deus ainda está dentro. É um bom lugar de estar. Mas é perigoso. É um lugar perigoso, ok? O texto diz que quando existem em ação ou diante de nós estes 2 senhores, porque o dinheiro, o lucro, isso é um senhor espiritual. Às vezes a gente reconhece, entende, às vezes não, mas é uma realidade, e a Bíblia, Jesus, inclusive, está falando disso aí. E ele diz que a questão de lidar com eles é divisória. Ou você ama um e detesta o outro, odeia, a palavra aqui é odiar, odia um, ou então a quem você odeia? A Deus ou ao dinheiro? Ao lucro. A quem você ama? A Deus ou ao lucro? Eu sou muito honesta nesse sentido. Pra gente, a gente diz, não, eu posso amar os 2. Mas Jesus diz pra mim e pra você, não pode amar os 2. Ou há de amar um e odiar, literalmente odiar, mas não dá para eu amar a Deus e só gostar um pouquinho? Irmãos, honestamente, às vezes me dá vontade até de chorar. Porque na minha lógica humana, eu digo, claro que dá. Para eu amar o Deus e gostar um pouquinho. Por que não? Eu não estou amando, não estou servindo, não estou dando a minha alma, meu coração. Mas eu também não estou desprezando nem odiando. Mas e aí eu e você como crentes, o que a gente faz? A gente ensina a Jesus teologia, porque hoje, em nome da teologia, né?
Vários canais aí, teologia. Eu não quero saber de teologia. Teologia é do homem. Aí uma irmã diz para mim, não, irmã, teologia é o estudo de Deus, é o que o nome significa. Teologia é a interpretação do homem que ele vê a palavra de Deus. E é por isso que muitos dessas teologias se contradizem. Se é Deus, como é que elas se contradizem? Uma diz uma coisa e outra diz outra. Me diga, por favor, já que você ficou escandalizado com o que eu disse. Professor, você ficou escandalizado. Do homem? Peraí. Mas se uma teologia diz que Deus elegeu um tanto para ser salvo, a outra diz que é salvo todo mundo que quiser, deixa que aceite, e aí? E aí? Quem é Deus? E eu podia citar outras tantas aqui. O que não falta é nome e caminho teológico para a gente dar de exemplo. Essas são as duas principais. E aí? Como é que se reconcilia? Então nós devemos submeter-nos e clamarmos ao Deus da palavra e dizer, Senhor, abre os nossos olhos para que nós te reconheçamos aqui. A autoridade sobre o crente não é teologia, não é nome de teólogo, mas é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Será que quando nós estamos estudando a palavra num momento como esse, sentir a graça de Deus? Falar em língua estranha? Aleluia! Claro que sim! Claro que sim! Se acontecer na sala de aula, e que aconteça. Não estou dizendo que você tem que provocar isso, não. Não, deixa Deus fazer. No tempo certo, Deus vai fazer. Os olhos abrem desse tamanho. Agora, 1 ou 2 vão começar a ser batizados no Espírito Santo na tua frente, quando nós nos negamos a nos colocar no lugar certo como professores. Na hora que nós deixarmos outra vez esta virtude fluir na nossa vida, Jesus vai começar a batizar no Espírito Santo. Você está ensinando a palavra e o menino está lá, falando em línguas estranhas. Por quê? Porque a liberdade no Espírito chega de prisão. Eu não estou dizendo que não estude teologia, não faça o cenário, pelo contrário. Mas nós não nos deixamos dominar, tá vendo aí? O reino de Deus e a dimensão de Deus é de liberdade. Não é de liberdade para inventar suas coisas, não. É liberdade, aleluia, porque nós, com liberdade espiritual, conhecemos e nos submetemos à palavra de Deus. E esta virtude da palavra e a virtude de Deus vai fluir abundantemente em nossa vida e vai trazer lucro. Enquanto o lucro do mundo é o dinheiro, e que nós dizemos para Jesus, é por isso que eu digo, como é que a gente reconcilia? Tem que submeter. Não reconcilia, irmãos. Não reconcilia. A tua lógica nem a minha. Olha que eu sou uma pessoa de lógica, irmão. Você vê que o meu roteiro é todo cheio de as palavras com lógica. Amo a lógica. Sou uma pessoa da área das exatas. Gosto da lógica. Mas não reconcilia, irmão, porque a lógica de Deus é diferente. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E se ele diz que ou ama um e tem que odiar, tem que sentir ódio. E é uma coisa que sai dentro de você. Você tem pavor. Você tem ódio. Não é o dinheiro no sentido de você ganhar uma coisa que não quer, vai ser você monge. Não. Mas quando o ataque é espiritual, porque Mamon é um Deus, é um espírito, vem contra você te seduzir, você sente na mesma hora no Espírito de Deus uma reação contrária. Agora, quem não sente pelo contrário é atraído, e na hora que você é atraído, você sabe, escuta o que eu tô falando, nem todo mundo sente isso, porque nós estamos ficando distante da realidade espiritual. Porque quem é espiritual sente essa atração pela propaganda, né? Pelo espírito deste mundo do lucro, a gente sente, todo mundo sente, eu sinto. Mas na hora que você sente, o Espírito que habita em você diz, não é meu, saia dessa, não compre essa mercadoria em nome de Jesus. E você, até como aquele jovem, fica meio triste, mas graças a Deus nós não fazemos ficar triste e saímos como ele o fez, mas dizemos, Jesus, eu fiquei um pouquinho triste, mas me ajuda, por favor. Aleluia! A desejar a ti, a servir ao Senhor e não a Mamon. O ganho do consumismo é o lucro. O ganho do minimalismo, ser amante de si mesmo. 2 Timóteo 3:2, ainda nesse slide aí dos textos bíblicos, diz o texto: sabe, porém, isso que nos últimos dias, é o dia que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. É o que nós estamos vivendo, e o minimalismo é uma destas jornadas, é um destes caminhos, não é o único, ok? Mas um destes caminhos que leva a esta realidade ideológica e espiritual. E qual é o ganho do reino de Deus? É a vida salva. Nós já falamos do texto de Mateus 6:33, né? Buscar primeiro o reino de Deus. 1 Timóteo 2:3 e 4. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. E nós terminamos com o texto de 1 Coríntios 9:18 a 27, que é um texto de Paulo, dizendo logo que prêmio temos. Ele falando de nós, crentes, igreja. Que prêmio, que ganho
Nós temos o consumismo tem o lucro, o minimalismo são amantes de si mesmo e nós. Aí ele pergunta, que prêmio temos? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre, olha aí Paulo ensinando para nós, terminando com chave de ouro este estudo. Sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar a mim ainda mais. O quê? Dinheiro? Ele fez esse servo para ganhar dinheiro? Ele disse não. Eu fiz-me como judeu para os judeus, para quê? Para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Para quê? Para ganhar as almas dos que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, eu me fiz como se estivesse sem lei. Não que estivesse sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco, ou seja, não me importa que os homens vão me ver, a minha aparência. Para os fracos eu estive lá como eles, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios, professor. Aleluia! Chegar a salvar alguns, este é o ganho do reino de Deus. E eu faço isso, diz ele, por causa do evangelho, para ser também participante dele. E agora ele vai abrir uma porta, é muito importante para nós vivermos e falarmos com os nossos jovens. Porque ele diz, eu estou fazendo isso para o ganho do evangelho, mas você não é super-herói, não. Ele diz, não. E eu faço isso para ser participante também dele. Ou seja, é parte do processo que eu preciso viver para permanecer neste evangelho. Escute, por favor, que isso aqui é muito profundo. Graças a Deus que Deus nos faz amar esta palavra. Porque é profunda, irmãos. Olha, toda sorte de conhecimento ideológico deste mundo. Às vezes a gente se encontra com escritores e tudo, tão profundos. Eu já li coisa muito bem estruturada, muito bem pensada, que me choca. Eu gosto de coisa inteligente, eu gosto de ler coisa inteligente. E tem gente inteligente nesse mundo, viu, irmãos? Tem. Tanto não só no passado, mas no presente também. É bom para a alma e a estrutura racional do homem, mas a verdade da palavra de Deus, ela é completa, porque ela não só é inteligente, não só ela é sábia, mas ela é da sabedoria de Deus, ela é maravilhosa. Termina Paulo neste sentimento de sabedoria maravilhosa, perguntando, não sabeis vós que os que correm no estádio, os atletas, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Aí ele diz para os crentes, correi de tal maneira que o alcanceis, ou seja, eu estou fazendo toda esta corrida no evangelho para alcançar o prêmio. Porque todo mundo corre como atleta, mas só um leva o prêmio. Aí ele disse, todo aquele que luta, ele diz, por qualquer coisa, ele luta, de tudo ele se abstém, é uma vida difícil que, não é? Você tem que renunciar muitas coisas. E eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Ou seja, uma medalhinha daqui, um dinheirinho que se acaba. Mas nós, porém, uma incorruptível, ou seja, o nosso ganho maior é algo que ninguém pode alcançá-lo. Aí Paulo termina, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, combato não como combatendo contra o ar, antes eu subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, ou seja, eu digo não ao pecado, eu digo não às prioridades deste mundo, eu digo sim ao reino de Deus, para que eu pregando aos outros, sendo este billboard do evangelho, este modelo do evangelho, passando e oferecendo o evangelho, por mais que seja criticado aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O ponto para Paulo é o seguinte, eu não quero ficar para trás. E às vezes a gente pensa que viver como mornos nós não vamos ficar para trás. Veja Paulo. Ele diz, eu prego, eu faço-me tudo pelo ganho, tudo para com todos, para ganhar almas. Mas para quê? A minha luta, como dos atletas, requer abstenção, requer subjugar o meu corpo a alguma coisa. E eu me pergunto, a que é que eu e você e aos nossos jovens se tem subjugado? Ao amor pelo conhecimento? Ao entretenimento pelos videogames, pelos vídeos, ao sexo? Ao que é que nós temos no subjugado? Ao mundo, ao consumismo, às ideologias como o minimalismo. Mas ele diz, eu reduzo a servidão. E pregando, sendo este modelo do evangelho, pregando, falando, vivendo no corpo e nas palavras, anunciando o evangelho, eu mesmo não venha ficar reprovado. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Porque o caminho é aportado e nós podemos
encontrar ou sair para um caminho de reprovação. Que Deus guarde a nós, professores, a sermos esta chama viva e exemplo para os fiéis, mas a trazermos com a apresentação dessa lição, minha oração seguramente por você é que Deus te use em nome de Jesus. Eu até terminei o último slide aí, tem uma senhora, uma mocinha, né? Lendo a palavra de Deus, e eu escrevi este pensamento aí: a satisfação da alma humana não se encontra no consumismo material, nem no vácuo existencial do minimalismo, entre outros, mas sim no alimento do céu, que é a palavra de Deus. Que Deus nos guarde amando esta palavra, e se você não tem acompanhado, conhece alguém que seja professor de uma das faixas etárias dos adultos ou dos jovens, e você gostou do nosso caminhar nessa aula, nós sempre trazemos uma aula didática, dinâmica, paralela da revista, sempre estudamos bastante o que a revista diz. No entanto, nós não fazemos o mesmo formato para trazer essa dinâmica diferenciada, e trazer uma pergunta, até se você concordar, eu vou estar colocando no PowerPoint, eu não coloquei nesse, mas você pode anotar aí, uma das perguntas finais, se você tiver tempo, e também, dependendo de como termine a sua aula, né, é perguntar a eles como nos proteger dos enganos do marketing, né, e da ideologia que a alma do homem muitas vezes se prende. Como é que a gente pode nos proteger? Então deixa eles falarem. Nós temos com certeza alguma ideia, quando nós conhecemos o que é Deus, conhecemos a palavra de Deus, não colocar o mal diante dos olhos, ter discernimento, né, da origem de onde vem aquilo que está sendo oferecido para nós, a virtude daquilo que vem. São algumas respostas minhas, mas enfim, a pergunta é essa, você pode responder por você, professor, e passar para a classe, e deixa eles pensarem, deixa Deus trabalhar no coração deles, depois de uma aula dessa tão abençoada, como nos proteger dos enganos, como nos proteger dos enganos do marketing e das ideologias deste mundo para a alma do homem. Que Deus ricamente, mais uma vez, eu desejo, ajude a você, se você ainda não está listado no céu, né? Porque a gente não tem uma lista aqui na Terra, mas se você lá no céu não está listado para a leitura bíblica anual de 2025, a professora Manuela Barros vai fazer este desafio com você. Nós separamos um método, uma maneira de divisão, geralmente são 7 dias por semana, a divisão nós vamos estar fazendo um de 5 dias por semana, o que ajuda para que, quando às vezes acontece, né? Comigo aconteceu algumas vezes, de você ficar para trás, né? E às vezes, porque você ficou para trás, você para. Sendo 5 dias por semana, no fim de semana você pode trazer aos dias. É uma tentativa para que nós todos possamos ter e chegar a este auge. Talvez para você seja a primeira vez, talvez não seja a primeira vez, mas se você estiver disposto para ler a Bíblia conosco em 2025, prepare-se, em nome de Jesus, seu coração, seu tempo, não é muito tempo não, mas nós vamos estar trazendo mais detalhes para você. Também nós temos um outro canal, Devocional do Simples Pentecostes, para você que gosta de versículo por versículo da Bíblia Sagrada, vai estar aqui para você na descrição do vídeo, tá? Se você falou o que é, o que a irmã falou é aonde que é, na descrição do vídeo nós vamos colocar para você. Não queremos mais tomar o tempo, mas simplesmente dizer que estaremos orando para que o Senhor use em nome de Jesus. É muito precioso para mim saber que você tem jovens dessa idade de 15 a 17 anos diante de você. Quase que eu tenho inveja santa, aleluia, mas o Senhor tem aberto essa porta para mim através deste YouTube, de saber que ao eu compartilhar com você, aleluia, isso é reino de Deus. Eu posso não ter o privilégio, hoje eu falo com adultos, enfim, eu tenho uma realidade diferente da sua. Eu estou nos Estados Unidos, onde eu não tenho tantas pessoas, e ainda que, né, alguns irmãos falam, irmão, a minha igreja é pequena, mas ainda você tem, irmão, dê graças a Deus, aleluia, dê graças a Deus, né? Nós estamos sempre aqui cooperando com igrejas menores, pequenas também, mas o Senhor nos tem dado abundância, amém? Abundância no nosso coração, é um privilégio poder compartilhar com você e saber e orar para que aquilo que você recebeu, aquilo que o Senhor te dirija a fazer, a falar e que obre também a sua vida, você possa compartilhar com graça, com autoridade espiritual na sua sala de aula. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.